Mas antes disso, está com a gente aqui no Manhã Bandeirantes o diretor de Respostas Rápidas do Instituto Adolfo Lutz, o doutor Adriano Abud. Doutor Adriano, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor está me ouvindo bem, doutor Adriano? Vamos tentar melhorar o áudio do diretor do Instituto Adolfo Lutz. Ele vai falar com a gente em áudio e vídeo. E por que nós vamos falar com o diretor de Respostas Rápidas do Adolfo Lutz? Porque o Adolfo Lutz é a instituição que está se debruçando sobre essas novas cepas, essas variantes do coronavírus. E isso é uma preocupação. Essas variantes estão deixando o mundo de cabelo em pé. Já está com a gente, doutor Adriano Abud, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. Prazer, Agostinho, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por atender o nosso convite. Estava explicando aqui para o nosso ouvinte que, além de todos os problemas e dificuldades que uma pandemia provoca, no caso específico da Covid-19, essas variantes são algo que preocupam. São naturais num vírus, essas mutações elas acontecem, né? A gente aprendeu ao longo desse quase um ano de convivência com especialistas que essas variações acontecem. Só que no caso da Covid-19, a gente não sabe em que medida o vírus pode mudar tanto, ao ponto de chegar a ser quase um novo vírus que possa, no limite, ficar imune às nossas vacinas, né, doutor Adriano? Na verdade é o seguinte, as mutações, elas acontecem naturalmente, como você já falou. A gente não tem como dizer se isso vai mutar tanto e as vacinas não vão funcionar. A gente imagina que as vacinas disponíveis no mercado hoje, elas estão funcionando com relação às mutações que estão circulando aqui no Brasil, e as mutações não têm implicado, ao nosso ver inicial, com as análises que a gente tem iniciais, que vai dar problema com a vacinação. O que a gente precisa é começar a vacinar rápido. Além de vacinar rápido, manter medidas de distanciamento. Isso daí a gente tem que continuar fazendo. Não importa a variante que surja ou não, a gente tem que continuar fazendo as medidas de distanciamento, uso de máscara, lavagem de mãos, e a vacinação tem que acelerar. A ideia é clara, né? Quanto mais rápido a gente imunizar o maior número de pessoas, você vai confinando, vai impedindo a circulação do vírus. E no mundo ideal, quando nós atingirmos esse nível tal de vacinados em que o vírus fique confinado, as mutações, se elas acontecerem e acontecerão, serão menos nocivas, né? Tenderão a não causar tanto prejuízo, né, doutor Adriano? Na verdade é o seguinte, a mutação, elas vão continuar acontecendo, elas não acontecem para serem mais nocivas, elas acontecem aleatoriamente. Mas, é óbvio, se eu tenho uma menor transmissão, eu dou menos chance de acontecerem mutações dessa maneira aleatória. Ou seja, se eu consigo vacinar uma grande parcela da população, diminuir a transmissão, eu vou ter menos chance dessas mutações conferirem mudanças que possam ser mais transmissíveis ou causar doença mais grave. Quantas variantes nós já temos identificadas no mundo, doutor Adriano? No mundo, a gente tem mais de 800 variantes. No Brasil, a gente tem 44 variantes circulantes, no estado de São Paulo, 25. Os últimos levantamentos que a gente fez foi agora no fim de semana que a gente verificou isso. No estado de São Paulo, quantas? 25. 25. E o trabalho, qual é o trabalho específico que o Adolfo Lutz está fazendo no caso da análise dessas variantes, doutor Adriano? Além do trabalho que o Adolfo Lutz faz, de importância, que aí é o de maior importância, que é o diagnóstico da Covid na rede pública, então, o que acontece? Isso é o mais importante, o Adolfo Lutz fazer o exame de PCR, que é o que a gente está fazendo. O sequenciamento, ele é feito para poder entender como essa doença se comporta. Nunca foi tão sequenciado no Brasil antes, nunca foi feito tanto sequenciamento no Brasil por conta como está sendo feito nessa pandemia.
Então, a gente vai ter um volume de dados muito grande para entender como se comportou essa epidemia. Isso é importante porque, numa próxima epidemia, eu consigo inferir como as coisas vão acontecer, evitar coisas e tomar atitudes nessa epidemia, inclusive, porque a gente tem muita informação, e nas próximas epidemias mais ainda, porque ao final eu vou ter muita informação sobre movimentação das linhagens, como os vírus foram transmitidos. Nesse trabalho, a gente tem feito também uma vigilância ativa, que é selecionar uma parcela representativa das amostras que entram para cá, para poder buscar a possibilidade de descobrir ou de detectar novas variantes que estejam circulando no estado. Aliás, sobre isso, sobre esse trabalho de diagnóstico, de teste, importante eu citar isso porque a gente acompanhou lá no começo que o país demorou, né, para conseguir um nível de diagnósticos e de testes também que seria o razoável, né? Esse foi um problema de origem. Nós tivemos vários, né? E temos ainda vários na condução da pandemia. Mas esse de teste, que em muitos países foi tido como essencial logo de início e foi feito com eficiência, e isso acabou trazendo frutos positivos ou condições melhores para lidar com a doença. Aqui no Brasil nós tivemos grandes dificuldades logo de saída, né, doutor Adriano? Na verdade, se você for pensar, a gente teve um problema internacional com relação a isso. Fora alguns países que eram produtores de material, que tiveram infecções que não explodiram no começo, a gente teve problema, inclusive, nos Estados Unidos. O CDC demorou para dar resposta nos Estados Unidos com relação à pesca. O CDC é a organização referência na detecção de patógenos de interesse à saúde pública. Por quê? Não é só material. Ninguém no mundo estava preparado para uma epidemia desse tamanho, onde a gente teve um salto em 2 semanas, no começo da epidemia, eu vou dar o exemplo nosso, de 10 vezes o número de amostra. Então, não existe isso, essa preparação no mundo inteiro, até com relação a um vírus que não era conhecido, é óbvio. Tudo foi sendo realizado para que o Estado pudesse responder ao longo da epidemia. No início da epidemia, o Estado era capaz de fazer 100 amostras por dia. Hoje está entregando 20 mil amostras por dia. Então, existiu adequação, não existia nem insumo em quantidade suficiente para fazer. A gente não tinha insumo, não tinha equipe, não tinha espaço para poder fazer isso. Mas isso é uma coisa que não se consegue do dia para a noite. Eu falei, até o CDC nos Estados Unidos teve essa dificuldade. E nos primeiros 3 meses da epidemia, eles não conseguiram responder a contento. No caso dos órgãos públicos aqui, foi a mesma coisa. É a mesma lógica que... A gente teve exemplos pontuais, como, por exemplo, a Coreia do Sul, que conseguiu fazer... Eles têm uma produção local dos insumos, eles conseguiam restringir mais, olha o tamanho da Coreia do Sul. Se você pegar países de proporções continentais, como o Brasil, como os Estados Unidos, é um pouquinho mais difícil de você adequar isso do dia para a noite. E como é que está a situação nesse momento? Porque a gente chegou a receber aqui, o senhor falou, né, da dificuldade que foi de fato planetária, mas aqui no Brasil a gente teve muitos relatos de ouvintes nossos que estavam aguardando até 30 dias pelo resultado de um teste como esse, e é óbvio que, como em qualquer situação nesse caso, diminuir prazos, você acelerar processos, isso significa um avanço em todos os sentidos, né? Até para preservar vidas, que é o objetivo final de tudo isso. Hoje, como é que tá esse processo para testagem, doutor? Hoje, na rede do Estado, o tempo médio de liberação é de 1,8 dias, ou seja, pouquinho menos de 2 dias. É um tempo, a gente estabeleceu que são até 72 horas para liberar, do tempo de quando a amostra chega dentro do laboratório. É óbvio, problemas acontecem, às vezes eu tenho que repetir aquela análise, a amostra não estava adequada, e isso causa alguns atrasos. Mas o tempo médio na rede do Estado de São Paulo hoje é menos de 2 dias. Lembrando que isso é flutuante, então pode ser que suba para 2,5, para 3, mas a nossa meta é manter sempre abaixo dos 3 dias para a liberação do resultado. E hoje em dia a gente tem conseguido isso.
Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o diretor de Respostas Rápidas do Instituto Adolfo Lutz, doutor Adriano Abud. O senhor falou sobre essa missão do Instituto Adolfo Lutz, que já vem logo do início, né, da pandemia, de diagnósticos, de sequenciamento do coronavírus, e agora essa missão mais recente, que é especificamente em relação a essas variantes, né? O senhor falou em 25, só aqui em São Paulo. Dá para ter noção de quantas pessoas, que percentual da nossa população tá contaminada por uma dessas variantes, ou isso não é possível? Na verdade, a gente estabelecer numa população de 46 milhões, quantas estariam contaminadas, infectadas com uma variante, em cima do número de amostras que é sequenciada, é chute. Porque é impossível, é óbvio, sequenciar todas as amostras que são feitas no estado de São Paulo, não existe isso em lugar nenhum no mundo. Então, eu não consigo ter um valor exato de quanto por cento da população estaria infectada com a variante X, Y ou Z. A gente tem que declarar detecção, a gente tem que detectar a linhagem, acompanhar contatos, isso é feito pela vigilância epidemiológica, para poder tomar ações com relação a isso. Na verdade, a relevância de quanto por cento da população está infectada pela variante XYZ não é tão grande, porque a gente não tem um valor real disso e nem vai ter, porque sequenciamento não é como diagnóstico, você tem que fazer, tem que testar o tempo inteiro. O sequenciamento é para você conhecer a epidemia, conhecer o que está circulando, não o quanto está circulando de cada coisa, porque é impossível fazer isso. Nesse sentido, o Adolfo Lutz, que é referência nacional para sequenciamento, ele tem feito esse trabalho, acompanhar a entrada das novas linhagens, ou de linhagens que sejam provenientes de outros lugares, e buscar por linhagens que estejam surgindo. E a gente tem feito esse trabalho em conjunto com o Centro de Vigilância Epidemiológica, que detecta os casos que poderiam ser suspeitos, para a gente poder fazer essa análise laboratorial. E dessa quantidade de variantes que circulam já no Brasil, dá para dizer que algumas são mais perigosas? Porque se falou de início, quando surgiram essas variantes, a leitura que se tinha de início, e acho que até se mantém até agora, é que algumas delas seriam mais contagiosas, né? Então fariam com que o vírus propagasse de forma mais rápida, mas não necessariamente mais letais. Depois houve alguma divergência sobre isso, até porque também, né, a gente é leigo, né, o senhor não, né, mas eu sou leigo, a gente vai ouvindo e tal e vai achando que está entendendo. Mas parece natural que quando você tem mais gente sendo contaminada em menos tempo, a chance de você superlotar leitos é maior. E aí o risco de alguns tratamentos não terem sucesso e pessoas morrerem também fatalmente é maior. Mas dá para a gente dizer desse número de variantes que circulam no Brasil, que existem algumas que são mais perigosas, mais nocivas, mais letais e outras não, doutor Adriano Abud? Na verdade, no momento, a gente não pode dizer isso. A gente pode inferir que algumas, como você mesmo disse, é isso mesmo, que algumas são mais transmissíveis, mas que elas são mais letais ou que causam doença grave. Por enquanto, a gente não tem essas informações e imagina que nessas que estão circulando, menos, até inclusive nas variantes que são as de preocupação, que é do Amazonas, da África do Sul e da Inglaterra, elas não causam doença mais grave. O que elas podem ter uma transmissão mais facilitada. É óbvio, quanto maior a transmissão, você vai ter maior sobrecarga do sistema de saúde. Mas para isso, a gente tem que seguir, como eu já falei, eu falo sempre, distanciamento social, não interessa a variante, interessa o coronavírus. Se a gente não fizer medidas de distanciamento social, a gente vai sobrecarregar o sistema de saúde de qualquer maneira, porque a transmissão vai acontecer. Se ela for mais rápida ou mais lenta, óbvio, numa linhagem que pode se transmitir mais rápido, eu vou ter mais gente infectada com um menor espaço de tempo. Posso sobrecarregar mais o sistema de saúde. Mas a grande preocupação das pessoas tem que ser as medidas de distanciamento social, para evitar isso. Eu acho que a preocupação e as nossas ações têm que ser em cima disso. Distanciamento social e vacinação.
Esse discurso é o mesmo e vai se manter, e é o correto, é o adequado mesmo. São as medidas até simples, se a gente parar para pensar, né? Medidas que são facilmente realizáveis, desde que a pessoa queira, entenda, para se preservar e para preservar outras pessoas, que ela tem que adotar isso a partir de agora, e acho que por muito tempo. Aliás, já teve muita gente que disse que algumas dessas medidas, tipo máscara e tal, isso vai ser introjetado na nossa vida, como já existe em outros países, né? Quando a pessoa está gripada, coloca máscara para preservar as outras pessoas, né? Quem sabe esse seja algo que a gente tire, né, de alentador nessa tragédia toda. Mas a propósito disso, doutor Adriano Abud, a gente continua vendo cenas de aglomeração. Estava vendo agora, final de semana foi de praia lotada no litoral aqui de São Paulo, e não só aqui em São Paulo, mas para a gente se restringir aqui a São Paulo. As pessoas ainda não têm essa consciência, e a gente se depara com a situação que aconteceu no Maracanã, das torcidas que foram convidadas, torcedores que foram convidados para assistir o jogo. Havia promessa de distanciamento, quer dizer, confiar em distanciamento de torcedor é também ser um pouco ingênuo demais, né? Não houve distanciamento mesmo. E aí, para completar a situação péssima, o nosso prefeito Bruno Covas foi para lá também, né? Dizendo que queria, era um sonho que ele tinha, que ele foi e tal. Esse tipo de situação joga contra demais, né? Com a causa de preservação da vida e de combate à pandemia, né, doutor Adriano? A gente tem que manter sempre o distanciamento social. Então, o planejamento de eventos de massa, a gente tem que observar como é que está sendo feito esse planejamento. Eu não estava lá, não acompanhei isso, eu estava aqui fazendo sequência, então eu não acompanhei nada, e também não sou palmeirense nem santista, né? Então eu acabei não acompanhando isso, e então eu não sei desses fatos, eu não tenho muitas informações. Eu só consigo dizer que é óbvio, a gente tem que evitar aglomeração, sim, como a gente tem preconizado, como a OMS tem preconizado. Agora, maus exemplos das nossas lideranças, né, de quem comanda o processo, isso também é algo que acaba desestimulando o cidadão comum a cumprir as normas de segurança, né, doutor Adriano? Por isso que a gente fala, a gente vai continuar recomendando, nós, da área técnica, da área da saúde, da área científica, temos que ser ouvidos. Então, é por isso que eu estou aqui esclarecendo para a população. Mantenha o distanciamento, uso de máscara, higiene das mãos. É isso que a gente tem que manter, e é isso que nós, da área científica, vamos continuar falando. É o que eu falei, eu não acompanho celebridades, eu não acompanho isso, eu acompanho na doença o que a ciência está falando. É isso. Nós estamos conversando com o doutor Adriano Abud, que é diretor responsável por respostas rápidas do Instituto Adolfo Lutz. Em relação a essas variantes, houve uma decisão de que as pessoas contaminadas, o senhor me corrija se eu estiver errado, sejam atendidas num hospital específico em Pirituba. Foi isso, né? Exatamente. Isso foi direcionado pelo município de São Paulo, de que as pessoas que viessem com suspeita para a variante brasileira, seja de Manaus, seja de algum outro lugar que tivesse a suspeita de possuir essa nova variante brasileira, que elas iriam ficar no hospital de Pirituba, internadas no hospital de Pirituba. Essa é a informação que eu também recebi via imprensa e acompanhei. Não tenho como dizer se essa é uma medida adequada ou não, porque todo paciente com suspeita de ter coronavírus tem que ficar isolado, né? Então, as medidas são as mesmas, os tratamentos acabam sendo os mesmos, não existe tratamento reconhecido pela ciência que possa curar o coronavírus, então é isolamento mesmo, inclusive hospitalar. Não, era isso que eu queria perguntar para o senhor, né? Porque aparentemente, independente de ser uma variante ou não, o paciente contaminado vai ser tratado com os recursos que se sabe, né? Em condições mais leves, pode até ficar em casa, no caso de internação, a todos aqueles estágios, enfim. Faz algum sentido, tecnicamente, se colocar os pacientes contaminados com essa variante nova num local específico, isolados?
Na verdade, é o seguinte, os pacientes estão... Isso é uma decisão de gestão da prefeitura, provavelmente, para que você tenha um controle de pacientes suspeitos que estão no mesmo lugar, é mais fácil de rastrear. Não é por conta de tratamento, provavelmente, ou por conta de como isso vai ser lidado dentro do hospital. Não tem uma diferença de tratamento ou de recepção entre uma suspeita de Manaus e uma suspeita de variante de São Paulo. Mas provavelmente é para você ter um controle, porque você tem todo mundo ali embaixo do mesmo guarda-chuva, para você, inclusive, verificar o que acontece com esses pacientes. Provavelmente é isso, mas eu não sou da equipe médica nem da gestão do município para te afirmar isso. Certo. Voltando, que a gente vai ter que conviver com essa situação de distanciamento, de uso de máscara, de álcool gel, enfim, evitar aglomeração, isso vai prolongar seguramente para esse ano todo, porque não temos vacina para todo mundo, né? E o mundo também não tem vacina, né? Mas estamos tratando do Brasil. Aqui o Brasil a gente ainda vai ter muita dificuldade ao longo desse ano, boa parte do ano que vem, então essas regras vão ser repetidas à exaustão, até que as pessoas, sejam elas prefeito, governador, presidente ou nós, cidadãos normais, até que todos nós entendamos isso. Mas tirando isso, né, mantendo isso como foco, mas tentando ampliar nossa discussão, que perspectiva o senhor vislumbra? Porque os números da contaminação estão crescendo, né? A gente está, não sei se já vivendo o pico dessa segunda onda, ninguém sabe nem direito se estamos na segunda onda ou não, mas a fase é crítica e deve se manter assim ainda por algum tempo, com essa vacina que está sendo aplicada, mas num ritmo que não é o desejável. O senhor vislumbra o quê nesses próximos meses? O senhor acha que nós teremos mais gente internada? Que outras alternativas a ciência tem para oferecer? Porque parece que a gente chegou meio que no limite. As alternativas são essas para o mundo e não sei se há algo para se tirar da cartola, digamos assim, doutor Adriano. Não tem nada para tirar da cartola. A gente não tem quantidade de vacina suficiente agora para a população, mas a gente vai ter. Eu acho que nesse momento é aguardar a vacinação, aguardar os grupos prioritários para a gente receber as novas doses de vacina e manter o distanciamento social. Eu imagino que se a gente conseguir manter o distanciamento, a quarentena e iniciar o programa de vacinação, a gente vai ter uma diminuição nos próximos meses, como a gente está observando alguma coisa nos Estados Unidos, em Israel muito mais, que vacinou muito mais gente, mas é o natural. Então, eu acredito que se a gente continuar com as medidas de segurança necessárias e iniciar a vacinação, a gente ainda, quem sabe até o final do ano, a gente possa ter uma melhora muito grande no número de casos graves e óbitos, por exemplo, para diminuir. E também desafogar o sistema hospitalar. A gente conversava recentemente com o doutor Marcos Boulos, que é do grupo do Centro de Contingenciamento do Coronavírus aqui em São Paulo, né? E ele não estava muito otimista, ninguém pode estar muito otimista mesmo, se bem que é isso, né? A vacinação começou, estamos seguindo, mas ainda tem muito para a gente dizer que entramos numa situação um pouco mais segura e mais controlada. Mas o doutor Boulos dizia, doutor Adriano, que nesse momento, apesar das equipes que lidam com pacientes estarem mais preparadas, né? Porque os médicos, os enfermeiros, os auxiliares foram aprendendo também a lidar com isso, né? Então hoje eles estão mais preparados para identificar um doente, estão preparados para reagir a cada mudança no quadro clínico de alguém internado, então isso é positivo. Mas de outro lado, há um fato que é indiscutível: as equipes estão extenuadas, né? As equipes médicas em alguns locais são reduzidas, não são em número adequado, e quem está por lá na linha de frente está extenuado, fora os que tiveram que sair por contaminação também. E nós não temos também, dizia o Dr. Boulos, nós não temos aqui em São Paulo, por exemplo, os nossos hospitais de campanha, que existiam lá no começo. A gente tinha o hospital do Anhembi, tinha o do Pacaembu. Isso foi desmontado porque se achou em algum momento que eles não eram mais relevantes. O senhor acha que em algum momento talvez seja importante reativar o hospital de campanha, enfim,
para a gente garantir que não vai faltar leito para as pessoas que precisarem de internação? Então, o governo do estado já anunciou em coletiva que provavelmente vai fazer a reabertura dos hospitais de campanha. E eu acho que eles têm que ser. É impossível também você manter uma estrutura que não vai ser necessária ali no meio da epidemia. Você teve uma queda, é uma estrutura cara, com equipe de profissional, em que você não consegue manter, nem é desejável você manter, porque você precisa aplicar esse recurso em outro lugar. O dinheiro do SUS tem um cobertor curto. Então, se você aplica num lugar, você não tem como aplicar no outro. Então, eu acho que a medida é essa. Então, o governo anunciou, vamos fazer hospital de campanha e vamos acompanhar a epidemia para ver se é necessário reabri-los. Mas eu acho que também não dá para manter um hospital de campanha aberto sem ter uso, sem ter gente, quando você tem uma rede que poderia atender isso. Doutor Adriano, quantas pessoas do Adolfo Lutz estão empenhadas só nesse trabalho específico de diagnóstico e agora também debruçada nas variantes do coronavírus? Olha, no Adolfo Lutz a gente tem pelo menos umas 200 pessoas direto trabalhando com o coronavírus. Né? A instituição se transformou para o combate à pandemia do coronavírus. Então, várias áreas que não faziam esse diagnóstico, a gente montou essas áreas, estabeleceu que essas áreas iriam fazer o diagnóstico, treinou as equipes. A gente tem 3 polos de diagnóstico, mais um laboratório estratégico que faz o sequenciamento. O Instituto se preparou de maneira bastante rápida, numa evolução dentro dessa epidemia, para aumentar muito sua capacidade da resposta para a população. Então, a gente está bastante orgulhoso disso, porque os funcionários do Adolfo Lutz assumiram isso, quiseram fazer isso, fizeram de maneira espontânea, vamos ajudar, está todo mundo ajudando, todo mundo com foco nisso. Isso é muito importante, tem que ser reconhecido aqui dentro, inclusive. Quer dizer, querendo ver o copo meio cheio, é provável que a gente, ao final dessa pandemia, lamentando os mortos, lamentando as perdas, né? Essas são irreparáveis, lamentando o prejuízo que isso provoca para uma nação, né? Economicamente, enfim, que também isso é algo preocupante demais, mas a parte disso, a gente pode dizer que na área científica, com Adolfo Lutz, com o Butantan, com a Fiocruz, os nossos especialistas, cientistas, pesquisadores vão sair dessa pandemia mais preparados para outras, se elas acontecerem, doutor Adriano? Com certeza. Nunca se estudou tanto um patógeno de interesse em saúde pública. Nunca, é o que eu falei, nunca se sequenciou tanto, nunca se pesquisou tanta vacina, nunca se fez tanto diagnóstico no mundo. Então, a gente fala... não existe diagnóstico para todo mundo, mas nunca se diagnosticou tanto no mundo, nunca se diagnosticou tanto no Estado, em tão pouco tempo. Então, isso é um legado que vai ficar. Se a gente, numa próxima epidemia, vai conseguir responder mais rápido e mais eficiente, com certeza. Com certeza, porque nós aprendemos muito durante essa epidemia. E isso é mais meritório ainda, né, doutor Adriano, se a gente levar em conta a sequência de cortes e investimentos do poder público na área de ciência e tecnologia, né? A gente está começando um ano em que há mais um anúncio de corte de investimentos nessa área, né? Imagina se a gente tivesse o investimento que a área merece, né? Sim, claro que com investimento a área científica, tecnológica vai conseguir desenvolver suas pesquisas muito mais rápido. Lembrando que o nosso papel, Adolfo Lutz, é papel SUS, o meu dinheiro é SUS, é Ministério da Saúde. É óbvio, eu também posso receber dinheiro para pesquisa científica, mas eu estou fazendo o meu papel público, a minha ação de Estado para responder à epidemia. Doutor Adriano... E aí é o dinheiro que Desculpe. a gente pode dizer que é o dinheiro de rotina, ou seja, do SUS. Sim. É o dinheiro que o Estado destina para que as ações em vigilância e saúde sejam feitas. Aliás, o SUS também é uma instituição que acho que sairá fortalecida, com a imagem rejuvenescida depois dessa pandemia, porque para muitos era uma estrutura enorme, pouco eficiente. A gente sabe que há problemas mesmo na estrutura do SUS, né? Mas acho que muita gente, se tiver honestidade e propósito
de ajudar e de fazer o melhor para o país. Acho que muita gente que pensava assim, que o SUS tinha que ser substituído, ou sei lá o quê, ou revisto, acho que vai repensar um pouco melhor, né, doutor Adriano? Acredito que sim, porque o SUS ele passa a ser mais acreditado. É aquela velha história, o SUS vai ser substituído por quê? Por nada. Porque se não houvesse o SUS, você não teria uma resposta para a população. É assim que o SUS funciona, por isso que ele é universal, é para todos. Doutor Adriano Abud, diretor de Respostas Rápidas do Instituto Adolfo Lutz, eu queria agradecer a sua presença aqui no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, mas antes, queria passar para o senhor uma dúvida que alguns ouvintes estão encaminhando para a gente sobre as máscaras contra o coronavírus, né? Porque já se ouviu falar de tudo. Era aquela máscara cirúrgica que no começo desapareceu, né? Virou uma coisa raríssima de se encontrar nas farmácias, depois o fornecimento foi normalizado, mas já se falou de máscara de pano, já se falou de tanta coisa, bico de pato agora. O que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo sobre o uso de máscaras, hein, doutor Adriano? A recomendação da OMS atualmente para a população em geral é utilizar máscaras caseiras de pano, de preferência com pelo menos 2 camadas. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que alguns países estão recomendando a cirúrgica ou a N95, mas a recomendação da OMS, por enquanto, são as máscaras de tecido. Eu estou usando uma agora, como você pode ver, é óbvio, se você vai entrar numa área de aglomeração, é impossível você entrar, quanto mais proteção você tiver, melhor. A N95 protege mais que a cirúrgica, que protege mais do que a de tecido. Agora, para o trânsito normal, utilizar a máscara de tecido já vai proteger muito os outros. E isso que importa agora. Não, e a gente tem colocado aqui, dia sim, dia não, uma tabelinha, um gráfico muito educativo, muito pedagógico e simples, mostrando que você manter um distanciamento de 1,5 m, 2 metros da pessoa com quem você está conversando, por exemplo, se ela tiver máscara e você não tiver, o risco é tanto. Se você tiver a máscara, bom, enfim, todos os casos possíveis, um com máscara, um sem máscara, com distanciamento menor, maior, enfim, a conclusão é simples e é por isso que a gente sempre repete que não está difícil, né, você fazer a sua parte, não está difícil fazer. Se você tiver a 2 metros de distância do teu interlocutor, os dois com máscara, a chance é de 0 qualquer coisa de você ser contaminado. Então, assim, é importante repetir isso, né, doutor? Porque está na nossa mão, né? Está na nossa mão. É óbvio que tem situações onde a gente não consegue manter o distanciamento, a gente tem transporte público, a gente tem áreas onde não é possível. Mas, sempre que eu conseguir manter distanciamento, usar máscara e fazer a higienização das mãos, eu estou diminuindo o risco para mim e para os outros toda vez. Então, é isso que a gente tem que buscar. Tá certo. Então eu agradeço demais ao doutor Adriano Abud, que é diretor responsável por respostas rápidas do Instituto Adolfo Lutz. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente e até breve, doutor Adriano. Eu que agradeço, Agostinho. Obrigado pela atenção, obrigado por deixar a gente levar a informação para a população de uma maneira que a gente possa passar o recado do que é necessário para conter essa epidemia. Tá ótimo. Muito obrigado, então. Doutor Adriano, que está comandando uma equipe grande, né? Como ele falou, boa parte do Adolfo Lutz foi desviado das funções que exercia normalmente para se dedicar exclusivamente ao combate ao coronavírus, em particular, além do trabalho que vem sendo feito desde o início, de diagnóstico e de sequenciamento do vírus, agora também essa dedicação importante sobre as novas cepas, as novas variantes do coronavírus.